Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar nossa live aqui pela Comissão de Direito Sistêmico de Avaré e hoje teremos uma convidada muito especial, a doutora Tatiane Colombo, e eu vou aguardar ela chegar daqui a pouquinho aqui. E antes disso eu queria me apresentar. Eu sou Marcelo Cândido, sou administrador de empresas por formação, tenho MBA em gestão de pessoas e sou Master Coach e facilitador em constelações sistêmicas, tanto organizacionais como familiares. Já antecipo que faço parte da Comissão de Direito Sistêmico, mas eu não sou advogado, né? Eu sou um membro colaborador e entro, né, participando na comissão com a minha experiência e com a minha atuação dentro da área sistêmica, ok? Então hoje nós vamos falar aqui sobre os aspectos sistêmicos dentro do divórcio, não é? E a doutora está chegando aqui, eu já vou aceitar para participar conosco aqui desta live. Olá, Doutora, boa tarde. boa tarde. Como vai? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Bom, em nome da OAB, da subseção aqui de Avaré, na pessoa do presidente Dr. Pedro Fusco, do Dr. André Paludo, que é o responsável pela comissão de eventos e cultura aqui da OAB, e das minhas colegas de comissão, né, a doutora Fábia e a doutora Bruna. É muita alegria recebê-la aqui conosco na Comissão de Direito Sistêmico e nessa live. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, Marcelo. Eu agradeço o convite da subseção aí de Avaré. E é um prazer poder estar aqui com vocês. Muito bom. Eu vou aqui fazer rapidamente a sua apresentação. Eu dizia aqui antes da doutora entrar, né, da minha atuação dentro da área sistêmica, não é? E ressaltando que eu não sou advogado, então sou um membro colaborador, né, convidado desta comissão. Então, a doutora Tatiane Colombo é juíza da segunda vara de violência doméstica de Cuiabá, Mato Grosso, é pós-graduada em penal, processo penal e jurisdição civil, formação básica em direito sistêmico pelo TJ de Mato Grosso, pós-graduada em direito sistêmico pela Hellinger Schule, tem uma certificação internacional de constelação organizacional com o Cecílio Regojo, é isso, né? Da Universidade UDEC, Grupo CUDEC do México. É também multiplicadora da Hellinger Multi e da Hellinger Schule. Criadora e idealizadora do site Movimento Sistêmico. Certo, doutora? Então, por favor, se apresente também para os nossos convidados aí. Uau! Acho que você falou um pouquinho do que eu faço, né? Eu sou juíza há praticamente 21, praticamente não, eu sou juíza há mais de 21 anos aqui no estado de Mato Grosso, junto a uma vara de violência doméstica. Eu já estou há mais ou menos há 8 anos e pouco. Então é um prazer realmente poder falar um pouco sobre essa temática do divórcio com vocês, que é algo que nós trabalhamos dentro da nossa vara de violência doméstica, porque ela é uma vara que não trabalha só com a competência civil, mas também com a competência, digo, não só com a competência criminal, mas também com a competência civil, né? E onde nós podemos ter a oportunidade de desenvolver o nosso trabalho com uma abordagem com base no direito sistêmico. Então, é uma oportunidade ímpar de se estar num local para se fazer um trabalho de uma forma diferenciada. Muito bom. Então, agradecer o pessoal que está chegando aí, tá? Então, nós vamos conversar com a doutora Tatiane sobre os aspectos sistêmicos no divórcio. E a gente sabe, doutora, que a abordagem sistêmica, né, as constelações familiares, constelações sistêmicas, é algo relativamente novo, né, em relação ao conhecimento das pessoas, né? E nós temos muitas pessoas que são até céticas quando a gente fala de constelação, né, do direito sistêmico. Alguns operadores do direito até acham que é uma outra forma de operar o direito, né? E às vezes por desconhecimento eles têm essa visão irreal do que realmente se trata as constelações. E eu gostaria que agora a senhora colocasse, né, como magistrada, como a magistratura tem recebido essa abordagem, né? Como tem sido vista, né, no meio jurídico da magistratura, essa abordagem sistêmica?
Olha, a magistratura como um todo, a nível nacional, tem a oportunidade de trabalhar com o direito sistêmico, né, que foi trazido pelo Sami Stosch, que também é juiz, e isso tem sido muito importante para nós, porque é uma nova forma de se olhar o conflito, né, e também uma nova forma de se gerir o nosso trabalho também, e também de olharmos para nós mesmos enquanto profissionais. Então, os tribunais têm, e de início, alguns tribunais mais, outros menos. Você vê que a minha formação inicial em direito sistêmico foi, inclusive, pelo meu tribunal. Então, o meu tribunal tem uma porta de entrada muito grande, ele tem as oficinas de direito sistêmico, que é uma outra colega minha, que é a doutora Eunice Jaqueline, que faz esse trabalho. É um trabalho muito bonito, para onde a gente encaminha os processos, né, das mais diversas áreas, para que possa receber atendimento e ser feitas as oficinas de direito sistêmico. E eu trabalho também, não trabalho dentro das oficinas, mas trabalho dentro da minha vara de violência doméstica, com com algumas formas, né, que eu mesma adaptei para o meu trabalho. Então, aos poucos, eu vou desenvolvendo. Então, é uma questão assim, tem alguns tribunais que aceitam menos, a gente tem notícia, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Tribunal da Bahia, que tem o SAMI, e em outros tribunais também estaduais, porque quando a gente fala de tribunais estaduais, né, a gente fala que a justiça estadual é a justiça que está mais perto ali, né, onde nós temos uma representatividade em termos de comarcas e de cidades, e temos a oportunidade de entrar mais em contato. Que na verdade eu acredito que seja o grande empecilho, não seja o Poder Judiciário em si. Eu acho que o Poder Judiciário, a partir de quando o próprio CNJ já aceita e inclusive premiou a questão das constelações familiares, ele já abriu uma porta, né, para que pudessem os outros tribunais aceitar. Então, a grande questão hoje é como os advogados e as partes, né, como as partes têm recebido essa técnica. Eu não gosto de chamar e não aprendo e não falo da escola que eu pertenço, nós não chamamos de técnica, nós chamamos de uma forma de você ampliar o seu olhar e olhar de forma diferente para o conflito, né? Antigamente se chamava as melhores formas de resolução de conflito. Hoje nós temos formas para se olhar diferente para um conflito, né? Tem a justiça restaurativa, tem a mediação, tem a conciliação e tem também a constelação familiar. Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai trabalhar com direito sistêmico, ou quando a gente vai trabalhar com constelação familiar e trabalha com o Poder Judiciário, vai trabalhar com partes, com advogados, com defensoria pública, com o Ministério Público, porque as pessoas às vezes podem assustar, dependendo de como você vai fazer a utilização dessas formas de se olhar o conflito de uma forma diferente. A mesma questão da justiça restaurativa, né? Então, como é que você vai falar que você vai apaziguar e colocar as pessoas para que todo mundo possa voltar a conversar? Então, tem que se levar com muita cautela. Quando cautela, é tirar qualquer dúvida que leve a crer que isso tenha alguma guarida, por exemplo, de fundo religioso, né? Ela tenha alguma mistura. Tem pessoas que misturam a constelação familiar com tantas outras coisas que fica parecendo uma árvore de Natal, né? A constelação familiar, ela é uma só. É claro que existe dentro da constelação familiar determinadas pessoas que existe constelação familiar, né? A familiar sistêmica, segundo Bert Hellinger, existe a Brigitte, existe João Garriga, existem as constelações organizacionais, né? Então existem várias pessoas que podem, que têm um trabalho muito bonito sendo feito, sendo desenvolvido e que é trazido para o Brasil. E o que é bastante importante, aí depois tem a parte das organizacionais, que a gente sabe, e tem a CIST também, que é estrutural. Então, você pode trabalhar com a constelação familiar de uma maneira ampla, mas evitar, né, de se fazer aquela árvore de Natal, né, para você poder levar algo mais simples, explicando com muita tranquilidade o que é a constelação familiar, que tem um campo de informações, como que você acessa isso, quais são os princípios que norteiam, né, que são aquelas primeiras leis, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber, então as ordens do amor, as ordens do ajuda. Como a gente fala de constelação familiar, a gente fala de amor, né, você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, quando você vai falar a palavra amor, né, elas vão ligar e falar assim, nossa, mas que absurdo, né? Por exemplo, eu estou trabalhando
uma vara de violência doméstica, e eu vou falar de amor, sendo que as pessoas, quando olham para uma vara de violência doméstica, elas vão qualquer sentimento, raiva, ódio, vingança, mas elas não vão no amor, né? E sabendo que todos os sentimentos que eu falei são sentimentos que, na verdade, às vezes podem estar ali dentro de um amor cego, dentro de uma outra dinâmica. Mas eu não tenho como explicar isso para uma pessoa que vai ali com os ânimos exaltados, né, e com seus sentimentos à flor da pele. Então, eu preciso trabalhar isso de uma forma, muitas vezes, até sem falar que eu estou trabalhando com a constelação familiar, para depois se chegar à constelação familiar, e se for o caso, no meu caso, mandar para as oficinas de direito sistêmico. Mas, por exemplo, para o advogado poder encontrar um facilitador em constelação familiar, porque possa atender o cliente dele, atender o escritório dele, dentro desse sistema que hoje nós temos, que é uma formatação de resolução de conflitos, com uma ampliação de olhar, onde só se leva para a justiça aquilo que realmente não consegue ser resolvido dentro do escritório. Então, eu entendo que é uma nova era, é uma nova perspectiva que se abre portas onde os escritórios de advogados, onde a justiça pode resolver o conflito de formas diferentes, né? Então, é muito bonito isso, porque ela oportuniza que, por exemplo, os advogados que conheçam o direito sistêmico, que conheçam as constelações familiares, não que o advogado obrigatoriamente precisa ser um facilitador, é, um constelador, ele pode até ter uma formação, mas ele pode ter alguém que desenvolva esse trabalho, né, para ele. E isso é muito positivo, porque oportuniza que, se não der acordo, porque a outra parte não é obrigada a aceitar essa formatação, pelo menos se trabalha com uma outra visão do conflito e com uma outra visão das próprias partes e desenvolve um trabalho mais leve, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito, muito, doutora. Eu ia dizer exatamente isso, que muitas vezes alguns advogados se deparam com o direito sistêmico e acreditam que tem que ser facilitador de constelação. E, na verdade, ele precisa ter uma postura sistêmica, ele tem que, pelo menos, entender o básico, mas contar com a ajuda de um profissional, de um facilitador que pode efetuar os movimentos, não é? Então, não necessariamente ele precisa montar um campo, fazer o atendimento, não é? Mas ele conhecendo a dinâmica do conflito, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? O triângulo do drama, né? Que muitas vezes está entremeado, né, entre as relações pessoais, isso acaba acontecendo, e quando o advogado, né, o operador do direito, ele toma consciência dessas leis, que muitas vezes são inconscientes, as pessoas não têm consciência, como muito bem a doutora colocou. Às vezes, a gente que aprende o direito sistêmico e o pensamento sistêmico, a gente vê que é sempre uma história de amor, não é? Mas quando a gente fala de amor no nosso mundo moderno, as pessoas pensam no final feliz de Hollywood, né, sem percalços, enfim, Aí, um amor distorcido muitas vezes. são as princesas da Disney, né? E viveram felizes para sempre, né? Exatamente. E quando a história não é dessa forma, não foi amor. Não é? E é o que nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre a questão do divórcio. E, doutora, a senhora comentava sobre a questão da premiação, até pelo CNJ, com a questão da abordagem sistêmica, né? Que, aliás, eu prefiro usar muito mais a palavra abordagem do que técnica, porque é uma abordagem vivencial, né? E as pessoas, quando elas conhecem essa abordagem, ela realmente é transformadora quando a pessoa realmente se abre para olhar uma nova possibilidade. E uma questão que a gente recebeu durante a semana aqui na comissão, que eu queria repassá-la à doutora, que quais são os princípios e os fundamentos jurídicos que embasam essa utilização da constelação no judiciário brasileiro, né? Existe alguma coisa que embase? Porque às vezes as pessoas mais céticas, por ouvirem esse nome constelação ou direito sistêmico, como a gente já colocou aqui, não tem nenhum viés religioso, não tem nenhum viés espiritualista, místico, não é? A constelação, na verdade, foi um termo mal traduzido do original do alemão, né, que seria posicionamento, né? Então, quando a gente enxerga esse posicionamento, se torna mais claro as coisas. Então, eu gostaria que a senhora trouxesse este embasamento aqui para quem está nos acompanhando. A Bru
fez uma colocação, depois eu falo com relação aos honorários, porque, né? Mas eu vou responder a sua pergunta primeiro. Né? Eu não me recordo se é a resolução 125 do CNJ que fala da mediação. Essa resolução, ela abre uma porta, assim como o Código de Processo Civil também abre uma porta para a solução dos conflitos de uma maneira eles falam da melhor maneira de solução de conflitos, ou de uma maneira que se vise não o ajuizamento das ações. Então, hoje vem se trabalhando com essa nova dinâmica. Isso, por si só, ela já autoriza a entrada das constelações, não só das constelações, das mediações, da constelação, da justiça restaurativa, né, onde são feitos os círculos de paz, enfim, de todo o trabalho que é feito para se oportunizar a utilização das constelações familiares. É claro, que ninguém é obrigado, se faz um convite. Não existe, quando por exemplo, são feitas as oficinas, né, que são feitas no tribunal, é feito através de um convite, né, e aí as pessoas vão de acordo com aquilo que elas entendem. Agora, com relação ao que, eu não sei se eu respondi essa, mas tem previsão, eu não me recordo agora exatamente qual o artigo do Código de Processo Civil, e certeza que é a resolução 125, mas eu não tenho certeza agora, né? Mas essas são as duas pontas de apoio que nos levam, que eles falam hoje do sistema de justiça multiportas, né? Onde você utiliza todo o arcabouço que você tem para conseguir exatamente adentrar nessas formas de solução de conflito. E aí, assim, entra exatamente naquela pergunta que a Bru colocou aqui, que fala sobre os advogados entenderem que vão perder honorários quando utilizam de formatações que não ajuizam a ação. Eu já vejo isso de uma outra maneira. Eu acho que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Quando a pessoa tem dentro de si uma visão de que ela precisa ter esse conflito, isso tudo, quem conhece um pouquinho do direito sistêmico já sabe que isso está dentro da pessoa, né? Dentro dela mesma, essa necessidade do conflito para sobreviver e a necessidade de ter também ali escolhido essa profissão para honrar o próprio sistema. Mas, respondendo de uma forma mais técnica e mais rápida, eu acredito que o advogado que oferta para o seu cliente uma probabilidade de solução de conflito sem ajuizamento da ação, primeiro que ele vai angariar mais clientes para o seu escritório, segundo que ele vai ter um trabalho muito mais leve, ele vai ter uma outra visualização como profissional e pode ter certeza que não vai diminuir, vai melhorar inclusive a visualização dele. Né? Então, quem vai procurar? Porque que tipo de cliente busca o advogado? Né? O advogado a gente sabe que essa conexão do advogado, né? Existe a conexão do advogado com o cliente dele. Então, mais ou menos se atrai, né? O tipo do advogado e o tipo do cliente. Isso eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de ver no meu trabalho. Então, os clientes que acompanham os seus advogados, a forma de agir, né, mais ou menos as dinâmicas são muito parecidas, né? Então, quando normalmente eu recebo para atender os advogados, eu não atendo partes, né? Eu atendo os advogados, eu acho que as partes eu atendo em audiência, mas atendo os advogados, então eu escuto o advogado. E muitas vezes vem à tona as próprias dinâmicas de vida daquela pessoa que está, aquele ser humano que está na minha frente, porque o advogado é um ser humano, né? E aquelas dinâmicas de vida, muitas vezes elas têm ligação com a dinâmica de vida dos clientes. Aí você enxerga, inclusive, a questão das ordens da ajuda, e é assim. Então, é tão interessante porque a oportunidade de você ter conhecimento, sim, igual a Fabiana me está dissonância total, né? Então, quando você muda a sua forma de atender, aí você vai dizer assim, mas aquelas pessoas que têm uma outra forma, quando elas vão te procurar, elas vão te procurar de uma outra forma também. Então, isso depende muito eu falo que é quando a gente chama de postura, né? É como você se posta. Quando eu falo de postura, eu falo justamente como eu me posto, como eu me coloco dentro das situações e do meu trabalho, né? Isso é muito bacana porque você mudando a sua forma de olhar, até aquela pessoa que você
aquele cliente que você achava extremamente desagradável, até a forma dele interagir com o advogado passa a ser diferente. Né? Então, tudo é uma... Quando você trabalha com direito sistêmico, quando você trabalha com a constelação familiar dentro do próprio trabalho da gente, né, no dia a dia, você tem uma outra forma de enxergar as pessoas. Oi. Tá, eu não sei se minha internet aqui não é 100%. Aqui Mas, também deu um cortezinho aqui, doutora, mas eu acredito que deu para entender, e assim, às vezes o advogado ele pode ser reconhecido como um conciliador, como um mediador de conflitos, onde a melhor solução foi feita para as partes, não é? Porque às vezes a gente percebe em algumas falas de advogados que ele é instruído por litígio. Eu tenho que vencer a outra parte. E será que, eu já ouvi até alguns magistrados falarem sobre isso, né, que tem a visão sistêmica. Será que quando eu venço a outra parte, a justiça foi realizada na sua integralidade? Então, muitas vezes, no olhar sistêmico, a justiça ela é realizada por acho que quê? parou um Você pouquinho. Eu para acho um que eu pouquinho? pulei alguma coisa porque eu não prestei. Pois não. Você podia repetir a parte Oi, finalzinha, por favor? posso. Eu já ouvi alguns magistrados dizerem que, dentro dessa cultura do litígio, muitas vezes eu venço a outra parte. E nem sempre isso representa a justiça na sua totalidade, não é mesmo? Dentro do contexto sistêmico, eu tenho que olhar todas as partes. A justiça foi feita na sua integralidade, e acho que isso é importante a gente trazer aqui, que o pensamento sistêmico olha para tudo isso, né? Para todas as partes, as histórias, e às vezes tem essas transferências que a gente acaba percebendo entre advogado e cliente, não é? E essa cultura do litígio de que eu tenho que vencer o outro para ser competente. E quando eu desenvolvo essa capacidade de ser conciliador, de ser negociador, que é uma habilidade tão difícil no mundo que a gente vive hoje, e a doutora trabalha com violência doméstica, sabe o quanto de intolerância nós temos hoje na nossa sociedade, o quão é uma habilidade tão preciosa realmente olhar com a habilidade de negociação, de conciliação, e que ambas as partes cheguem a um bom termo, a uma boa solução, né, doutor? Sim, principalmente na área da violência doméstica, o que a gente espera é que as partes, ela não seja o empoderamento feminino, eu falo sempre no empoderamento das partes, para que elas possam chegar na melhor solução para elas, porque nem sempre a melhor solução dada num processo vai ser a melhor solução, né, para as partes, quando eu digo assim, o juiz dá uma decisão, essa decisão ela fica remoendo, fica até de certa forma remosa, né? E as vão e dão um jeito. Terminou essa ação, vamos sempre ajuizar uma outra ação, e daí vão vindo vários filhotinhos, ou sempre vão estar em litígio, ou nunca chegam a um denominador, denominador acerca do que é necessário. Estou olhando aqui o que a Fábia colocou e fui. Mas a importância realmente é como você olha tudo aquilo que está vindo de informação, né? Então, o que é o juiz que trabalha com a constelação familiar? Não significa que o juiz que trabalha com a constelação familiar ele vai ficar constelando o processo. Não é. Não, Por favor, né? não é isso. Existe oportunidade, sim, das partes, até porque você não constela o processo, você constela algo. Mas o que emerge do campo, às vezes, é algo completamente diverso. O que tá prendendo ali é algo completamente diverso. Por exemplo, quando nós temos a questão do divórcio, né, entrando bem dentro da questão do divórcio, você consegue observar que um amor que liga as partes é muito grande, ainda quando elas queiram se separar. E quanto mais esse vínculo de amor segura as partes, esse amor cego, né, que não quer, que não quer largar, mais é difícil o acordo ser feito, mais difícil é você chegar ao final de um processo de divórcio. Normalmente, eu posso dizer que 90% dos meus processos que tratam de divórcio, eles vão ser processos que vão dar em acordo, tá? Não é de hoje, é que eu oportunizo para as partes que têm ações comigo, que têm processos comigo, cíveis, nas ações, nas audiências em que existe a conciliação,
que elas consigam conversar e a gente esgota ali 1, 2, 3 horas de audiência, se for o caso, né, para que elas possam conversar acerca de tudo que está ali. Isso é muito importante, porque é uma oportunidade de se conversarem. Então, quando você traz o fundo sistêmico para isso, você traz uma oportunidade das partes se olharem, se enxergarem e retornarem lá atrás, quando tudo começou. Nós fizemos uma vez uma reunião com a Sophie, com os multiplicadores, e a Sophie não tem a formação na área do direito, ela tem a formação na área da constelação familiar. E aí que vem uma coisa muito bonita e muito interessante. Eu levei uma situação para ela, e não uma situação fulano, beltrano, levei uma situação para ela, e ela mostrou no campo para a gente como isso funciona, e foi explicando. Aquilo foi algo tão bonito, sabe? Porque aí entende a importância do facilitador para a área, entende? Porque ela, como facilitadora de constelação, aquela estava naquela oportunidade, ela voltou até onde o casal tem aquele ponto de encontro, onde tudo era bonito, onde era amor, né? Onde tudo começou. Onde um olhou para o outro, estava tudo bem. Então, antes dos problemas começarem. Então, aquele sentimento é o sentimento que pode ajudar com que eles resolvam essa situação agora, com que eles possam olhar para isso de uma outra forma. Né? Então, como olhar para isso? Então, por que é importante se ter um facilitador de constelação familiar? Né? Isso eu não estou dizendo que o juiz não possa ser o facilitador, porque ele não perde a isenção dele, né? Também é importante que a pessoa tenha uma formação e uma formação bem sedimentada, não uma formação de atendimento rápido, né, que eu vou fazer. Então, formações são coisas que você faz com cargas horárias altas, né, e que dá continuidade e reciclando continuamente, não é algo que se para, né, algo que se começa e vai dando continuidade. Então, isso é muito importante. Então, na verdade, quando um advogado resolve trabalhar no seu escritório, por exemplo, ele tem uma situação de divórcio, o facilitador da constelação familiar, ele vai ajudar, primeiro, a identificar como fazer um atendimento, ele vai poder levar para o advogado, né, como uma forma até mesmo de assessoria, né, como fazer um atendimento, né, como ouvir as partes, como resolver, nós queremos conversar, nós queremos resolver. Então, indica uma pessoa que faça esse trabalho, né? Que faça esse serviço. Agora, o advogado que já tem uma noção do que é o direito sistêmico, do que é, ele já vai atender o seu cliente com um outro olhar. Né? Então, isso faz toda parte, quando eu trago o divórcio, que a gente fala que é o bom divórcio, né? Então, como profissional, vou olhar para essa situação do divórcio, né? Do bom divórcio, onde as partes saem, né, e conseguem fazer essa quebra desse amor cego, né, onde elas conseguem se olhar, onde elas conseguem agradecer pelo aquilo que foi bom, por aquilo e entender que aquilo de ruim que aconteceu foi algo que não é culpa de um nem culpa de outro, foi uma aproximação necessária para que ambos pudessem aprender algo juntos e que, olhando desta forma, ao entrar no novo relacionamento, eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento saudável, né? Um relacionamento novo, um relacionamento com uma outra perspectiva. Mas isso faz parte dos processos de divórcio? Sim, faz parte dos processos de divórcio. Porque de uma ação de divórcio eu tenho ação de alimentos, ação de guarda, divisão de patrimônio. Às vezes se briga por uma jaqueta de couro. Então, às vezes se briga por um jogo de panelas, né? Então, quando você trabalha no seu dia a dia, ali dentro das varas, onde você trabalha com a questão do divórcio, isso é muito importante. Então, você tem diversas situações de solução de patrimônio, de alimentos, da separação do casal. E aí você entra, inclusive, dá aso a outras ações que não tem nada a ver com a vara de violência doméstica. Por exemplo, aos inventários, naqueles inventários complicadíssimos, né?
E isso vai e volta e fica numa roda, num círculo que nunca vai se resolver. Então, demandas são ajuizadas, situações são ajuizadas e isso vai muito, muito, muito mais além. Então, para que consiga-se um divórcio com tranquilidade, para que se ponha fim a uma ação de divórcio, primeiro, se eu pudesse não, e eu posso falar, eu acredito que tudo começa dentro do escritório do advogado. Quando ele faz o atendimento das partes, ele tenta, de uma forma tranquila, suave, fazer com que as partes possam também se conciliarem dentro do próprio escritório. Então, levando para o Poder Judiciário, então, somente a homologação de um acordo, né? Isso não significa, eu tenho um colega que fala que quando o advogado faz isso, o juiz perde o poder, né? Vira um mero homologador. Eu já entendo que não. Eu entendo que isso é algo muito importante, porque deixa para o Poder Judiciário somente aquelas situações em que não é possível se fazer acordo fora, né? E com o direito sistêmico, com a visão sistêmica, dentro desse processo do divórcio, isso traz algo assim muito especial, porque as partes vão sentir que elas mesmas, embora estejam na frente de um advogado, elas mesmas conseguiram resolver essa situação. E isso fortalece, inclusive, quando existe filhos, né? Quando existem filhos, um bom entrosamento, porque o filho é um laço permanente que vai ficar. Quem vai separar é o homem e a mulher. Não é a mãe e o pai. A mãe e o pai daquela criança ou daquelas crianças nunca separam, né? Nunca separa. O que acontece é uma outra forma de amor. E o amor, num processo de divórcio, nunca vai deixar de existir. É um amor que muda, né? É um amor que muda. E muda principalmente quando existe um filho envolvido dentro desse relacionamento. Então, eu não gosto do meu parceiro, detesto. Não, existe amor ali, mas o amor muda. É o amor da mãe olhando para o pai como pai, e do pai olhando para a mãe como mãe. E aí, quando se reconhece isso, você inclusive oportuniza que seu filho tenha uma oportunidade de ser feliz e consiga se sentir inteiro. Porque senão, embora não exista a alienação flagrante, existe uma alienação parental que vai acontecer no coração do pai e no coração da mãe para com o filho. E isso traz e reflete em ressonância condutas que mais para frente a gente vai entender o que vão acontecer com os filhos. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não entendo. Teve tudo, ganhou tudo, mas olha o que está acontecendo. Né? Quando você vai olhar lá atrás, você vai poder identificar, né, nos processos que existiram, nos divórcios que existiram, justamente essas questões. Né? Doutora, aprofundando um pouco mais o tema, né, da nossa live, que são esses aspectos sistêmicos dentro do tema do divórcio, na sua atuação no seu tribunal, acredito que deva ter práticas e exemplos onde foi aplicado o direito sistêmico, a postura sistêmica. A senhora poderia trazer para a gente aqui algum exemplo que ficou marcado, que a senhora se recorda, para dividir, né? Eu acredito que através do exemplo a gente consegue vivenciar um pouco melhor, né, essa prática. Bom, eu tenho do meu trabalho, né? E é uma coisa assim, são várias as situações, mas eu tenho 3 situações que me marcaram muito. Né? São 2 na área civil e uma na área criminal. As 2 da área civil são a primeira. Uma vez eu pedi para que as partes pudessem se olhar. E as partes não conseguiam se olhar. Elas olhavam até o cotovelo uma da outra, assim para baixo, até essa parte. Então elas conseguiam se olhar até aqui, o cotovelo que estava na mesa. E eu pedi, vocês conseguem se olhar? Conseguem se olhar um para o outro de forma direta, olhar olho no olho? Não conseguiam. Então, e aí é uma hora de você recuar, né? E saber o que você vai fazer, que postura que você vai adotar e que padrão, e que situação, aonde você vai dar. Se você vai dar continuidade, a que tipo de audiência, ou vai suspender, enfim. Num segundo momento, eu fiz uma audiência de um casal, uma audiência de conciliação, instrução e julgamento, onde se questionava a guarda dos filhos, né? Quando eu cheguei, o casal era separação,
a dissolução de patrimônio e a guarda dos filhos. Quando eu cheguei, eu olhei o casal, e eu não me canso de falar, repito esse exemplo 1000 vezes, porque é o que ficou para mim e que fica muito presente, da satisfação de eu ter esse olhar hoje de forma diferente, é que esse casal, quando chegou lá, chegou todo, sabe, roto, todo, assim, não era uma coisa boa de se olhar, era uma visão até meio assim, você falava, nossa, meu Deus do céu, Deprimente, né? o que aconteceu com esse casal, né? O que está acontecendo com isso? E aí nós começamos a conversar e pedir para que um olhasse para o outro, pedir que fossem lá atrás onde tudo começou, que eles pudessem entender como que havia possibilidade deles tomarem uma decisão em conjunto, que isso era possível, bastava que eles se olhassem, né, que eles tivessem uma outra visualização desse conflito. O que aconteceu? Eles me pediram um tempo e voltaram. Um tempo após, aí estava meu assessor comigo lá. Ele falou assim: olha, o pessoal que está aqui deu acordo. Eu falei: não, tá tudo bem. Então vamos reduzir, vamos colocar esse acordo para poder digitar, né? E já pedir para eles assinarem e ir embora. Quando ele falou assim: mas a senhora não recorda deles, não? Eu falei: não, não recordo. Quem são? Lembra daquele casal? Daquela vez? Eu falei: lembro. Falei, não, são eles? São. Gente, completamente diferente. O semblante era outro, a forma era outra, tudo, tudo. Eles estavam, eu falei assim, gente, como vocês estão bonitos, o que foi que aconteceu com vocês, né? O que tinha acontecido? Eles tinham conseguido olhar para eles, lá atrás, onde tudo começou, e fizeram a resolução dos conflitos, a resolução deles, diante da separação deles, diante da guarda dos filhos, e eles mesmos conseguiam se olhar, né, com ternura, com amor e com respeito. Então, o homem e a mulher se separaram, mas os pais estavam ali, juntos, para decidir as questões dos filhos. Inclusive, a mulher olhou para o homem e disse assim: olha, veja só, eu vou lá na sua cidade, onde você vai mudar, e vou ver se você realmente está cuidando do meu filho. Não, não preocupa, vai estar tudo bem. Então, quer dizer, a solução de duas pessoas adultas que estavam resolvendo uma situação. Isso é possível. E uma outra situação que é criminal, um feminicídio, onde eram duas vítimas, né? Duas situações diversas, e aonde você não julga o réu, né? Então, e a postura das famílias, foi isso que eu observei. Na família em que se incluía a mãe conseguia olhar para o réu e não afastar, e não tirar ele, né? Como ela conseguiu lidar com a situação de uma maneira diferente. E na família onde se excluía ele, não queria se olhar para ele, né? Como era difícil e como as irmãs, ou uma irmã ou duas irmãs, se eu não me recordo bem, elas tinham um movimento para depressão, né? Então, e um movimento em direção à morte. Então, dentro dessa situação. E outra, quando você oportuniza, sem julgamento, que o réu fale, né? Como é diferente. Ele falou assim: eu não ia falar, não. Mas como a senhora está me ouvindo de uma forma diferente, eu vou explicar para a senhora. Agora, não interessa se é verdade ou se é mentira, qual o contexto que ele fala. Interessa qual é a visão que ele traz, de que forma ele traz, de que forma ele se abre para estar ali dentro da responsabilização dele. Porque quando a gente fala em constelação familiar, quando a gente fala que a vítima inclui, no caso do homicida, né, ele é incluído dentro, ele faz parte do sistema familiar da vítima, né, e em contrapartida também, né, do agressor, a família da vítima. Então, existe um pertencimento diferente, né, quando a gente fala dentro de uma outra regra dentro desse sistema do pertencimento dessas pessoas. Então, quando você olhe para isso de uma outra maneira, isso fica muito mais fácil.
E aí você me pergunta, mas tem mais jeito? Tem. Dentro da estrutura do meu gabinete, hoje nós trabalhamos todos com uma outra forma de visualização. Nós entendemos, inclusive, que as dinâmicas que existem dentro do gabinete, nós também aplicamos tudo isso, né? Dentro da estruturação do gabinete, dentro da estruturação de quem, não só de quem veio antes, mas também da importância de cada um dentro da divisão do nosso trabalho, no atendimento das partes, no atendimento dos advogados, no atendimento das audiências, né? Então ficou muito mais leve esse trato, né? E ficou muito mais leve, inclusive para mim. Né? Então, antes de eu conhecer as constelações familiares, e quando eu passei a conhecer e trabalhar com as constelações familiares, como a minha visão de todo o meu trabalho mudou, né? E como não é pesado, para mim às vezes era muito pesado, porque eu trazia tudo comigo o tempo todo. Quando eu entendi o que era a minha parte, qual era a minha postura, que minha postura era lá, meu lugarzinho era lá no último lugar, né? Olhando tudo que estava acontecendo na minha frente, eu falei, ai, agora ficou mais leve, né? Então agora eu consigo decidir mais tranquila, né? Eu não me sinto culpada por tudo aquilo que eu não consegui fazer, porque existe uma dinâmica que atua nisso. Então, isso não é desculpa para não trabalhar, isso é desculpa para trabalhar, mas trabalhar com uma outra forma, uma outra percepção, né? Dentro de tudo. E entendendo, né? Por exemplo, aqui nós somos dois juízes somos duas varas e dois juízes em cada vara de violência doméstica. Então, eu tenho o juiz que faz a parte da secretaria, que trabalha com a secretaria onde estão os processos, e tem o juiz 2, que sou eu, que eu trabalho só com os processos na minha sala. Então, eu costumo brincar com os meninos, eu falei, as nossas questões começam da porta para dentro, são os processos e são os advogados. Né? E o outro juiz é que faz a parte da gerência, das outras gerências. Então, é importante isso também. Então, isso tudo faz parte de uma sistemática na análise de tudo que está acontecendo. Então, o trabalho não é só aqui, ele é muito mais amplo, né? Você tem uma outra forma de visualização do conflito. Então, não é só ali, mas ele começa lá, aonde tem todo o trabalho. Então, você tem que ter uma visualização. Primeiro, você está dentro de um fórum, né? Você tem uma estrutura desenvolvida para o trabalho. Existem pessoas envolvidas, né? Se nós formos contabilizar cada processo civil, uma ação de divórcio, né? Você tem ali o juiz, as partes, advogados, promotor de justiça, a família das partes. Quantas pessoas estão envolvidas, né? Quantos seres humanos estão envolvidos e quantas instituições e quantos sistemas de trabalho estão envolvidos. Então você entende e aprende a respeitar isso. Não questionar de uma forma excessiva. Eu quero, como se fosse uma criança mimada. Então você respeita a ordem de tudo que está acontecendo. E as oportunidades, e, enfim, é muito mais amplo, e quando você entende isso de uma maneira tranquila, você entende que o seu trabalho é muito mais amplo, que o que a gente faz é muita responsabilidade, mas que você precisa também estar no seu lugar, né? Então, isso é muito bonito. Quando você começa a entender essa dinâmica toda que existe, você tem novas oportunidades de vivenciar o seu trabalho. Você se reencontra e se reencontra dentro do seu trabalho, né? É verdade, doutora. Você sabe que, ouvindo a senhora falar, eu ia pensar exatamente nisso e falar sobre isso. A nossa responsabilidade aumenta como facilitador sistêmico, porque a gente quer realmente fazer, né, a justiça sem julgamento, sem preconceito, aumentam as nossas responsabilidades. Normalmente, quando as partes chegam, a doutora bem ressaltou isso, elas chegam muitas vezes como crianças birrentas, crianças, e não como adultos. Né? Quando a gente traz as pessoas para o ambiente adulto, aí os adultos podem conversar. Né? Mas normalmente, e a gente percebe isso nas dinâmicas familiares, muitos são infantis, né? Nas suas atitudes, na birra, né? pela jaqueta, pelo jogo de panela, enfim, para que isso também crie um vínculo. Né? E eu acho que é interessante também a gente trazer aqui o triângulo dramático do Karpman, né? Que existem 3 posições em que elas se alternam e que, às vezes, o próprio advogado
ele entra dentro dessa dinâmica, desse triângulo, e que aí complica ainda mais. E eu acredito que a doutora, como magistrada, né, e com essa visão sistêmica, às vezes consegue perceber isso nas dinâmicas que vêm nos litígios, não é? Eu não Eu tomo gostaria cuidado, que você falasse. também sou pinçada aí para dentro e se eu não tomar cuidado, eu entro dentro do triângulo e fica uma coisa linda, né? Porque aí ninguém chega a lugar nenhum e o trabalho todo começa a ficar muito pesado, né? Isso. Porque aí, dentro desse triângulo, né, só para o pessoal que talvez não conheça, existe o papel da vítima, que é um papel confortável, é um papel onde eu sou olhado, onde eu sou enxergado. Né? Existe o papel do abusador, ou do perpetrador, ou do perseguidor, dependendo da tradução. E há o papel do salvador, que vai olhar para a vítima e vai acolher com toda a atenção, onde talvez um magistrado, um advogado vai comprar essa briga que não tem nada a ver com ele, né? Mas às vezes dentro do contexto de cada um, a gente se conecta com essas histórias. Porque Hellinger, inclusive, fala, uma das suas frases, quando a gente tem um relacionamento de casal, um relacionamento a dois, a gente não casa só com o outro, a gente casa com sistemas. Não é? Então, eu caso com o sistema da minha esposa, eu caso com o sistema do meu marido, e muitas vezes, eu até passei por isso, né? De criticar os parentes, de criticar os pais do seu companheiro, da sua companheira. Não é? E quando você percebe essa dinâmica, às vezes você vai entrando numa dessas metaposições, ou agressor, ou vítima, ou esse salvador. Então, doutora, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente, né, alguns exemplos aí do que a senhora tem na vivência aí. Primeiro que o que é interessante é que a palavra vítima, que muitas vezes tem a denominação no processo, a gente sabe muito bem que às vezes vítima e agressor, vamos colocar primeiro as duas partes, né, como na violência doméstica. Então, às vezes a vítima tem um quê de agressora e o agressor tem um quê de vítima. Né? E isso é muito importante e a constelação familiar nos ensina a olhar para isso. E aí você tem toda uma sociedade que faz parte de um grande sistema e que exige que a justiça seja feita. Que justiça é essa? É a lei de talião? É olho por olho? É dente por dente? Ou é tão somente julgar aquele fato que a pessoa praticou naquela determinada situação? Então, isso é muito importante. Né? E o salvador, normalmente, é um profissional que vai querer trabalhar de uma forma de salvar. Eu preciso salvar você nesse mundo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E dentro desse triângulo do karma, quando a gente fala dele, a gente vai lembrar exatamente na constelação familiar daquilo que o Bert Hellinger fala sobre as ordens da ajuda, né? De como o meu trabalho. Então, toda ajuda é uma arte, e uma arte precisa ser aprendida. Eu posso aprender a tocar piano, mas eu preciso diariamente treinar, né, e aprimorar isso e seguir algumas regras dentro desse meu aprimoramento. Então, para trabalhar com isso daí, eu preciso observar quem eu sou e qual é a minha dinâmica. Quando eu me relaciono com outra pessoa, quando eu tenho o casal, o homem e a mulher, né, ou hoje os relacionamentos vão muito além de homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Então, os relacionamentos afetivos, né, as pessoas, quando você olha para a pessoa, você enxerga primeiro uma coisa, você tem aquela situação, né? A quem que eu enxergo, né? Eu enxergo aquela pessoa perfeita. Então, eu estou numa fase da paixão, né? Então, tá tão bom para mim estar com você simplesmente porque eu estou com você, né? Você me basta. Aí vem a segunda fase, né? Onde são pequenas coisas, onde começa a troca, né? Eu faço um pouco por você, você faz um pouco para mim, sem eu pedir, onde não entra expectativa, onde eu consigo fazer isso de uma outra forma, né? E aí vem as outras questões. Então, quando vêm as dificuldades, aonde eu me posto, aonde eu me coloco, se eu me coloco como adulto, se eu me coloco como uma criança, porque dois adultos podem sim ter um relacionamento, mas a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, aqueles que ficam lá no infantil, né, ligados na mãozinha com a mamãe ou com o papai, eles nunca vão conseguir se relacionar, porque eternamente eles vão ser crianças. Então, eles não vão ter uma questão do trabalho, ou eles não vão ter. Então, sempre vai ter algo neles que não vai funcionar. Então, primeiro, para que possam se relacionar, precisam ser dois adultos. Porque relacionamento a dois exige muito além
de um homem, de uma mulher, de uma mulher, de um homem, um homem. Existe algo que é, eu te aceito exatamente como você é. E quando eu te aceito exatamente como você é, eu aceito a todos que vieram antes de você. Então, você é o resultado de todos aqueles que estiveram antes de você e que tornaram a sua existência possível. É isso que quer significar. Não é eu ter que olhar lá atrás, é eu olhar para aquela pessoa e entender que todos os que vieram antes foram necessários para exatamente aquele ser humano que está ali na sua frente. E ali vem questões, como é que a gente chama? De transmissão de DNA, agora me fugiu o nome, né? Hereditariedade? De hereditariedade, mas tem um outro nome para isso, agora me fugiu. Me fugiu o nome, mas enfim, vamos lá. Tem as crenças, tem a questão da hereditariedade, de tudo que se passa, né? De tudo que se vem com a pessoa, né? Então, o trauma que aquela pessoa lá atrás sofreu, né? E hoje a gente sabe que esses traumas são sofridos de acordo com as nossas descendências, né? Se eu tenho um descendência indígena, se eu tenho descendência, né, dos negros que vieram dentro dos navios negreiros, ou se eu venho do europeu que veio, né? Do português, do italiano, do japonês, né? Então, tudo isso faz parte do sistema familiar das pessoas e tudo que elas passaram para chegar. Ou um trauma que se tem dentro da barriga da mãe, ou trauma do nascimento, né? Isso tudo faz parte daquele ser humano que está ali na sua frente, né? Então, aquele comportamento que ele tem é exatamente decorrente de todos os que vieram antes dele. Isso significa, quando eu aceito a pessoa que está na minha frente. Isso não quer dizer que eu preciso aceitar uma pessoa violenta, uma pessoa... Eu preciso saber com quem eu estou Abusivo. para formalizar um relacionamento com essa pessoa, né? Às vezes, no meio do relacionamento, se acorda e se verifica que aquilo não era, naquele momento que eu consegui abrir os olhos e chegar numa maturidade, que aquele relacionamento não serve mais, que ele foi necessário para que eu chegasse naquela situação. Então, muitas vezes se olha para as dissoluções de relacionamentos, falando, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais me envolveria com aquela pessoa. E, na verdade, aquela pessoa te fez foi um grande favor, porque se você não conseguiu crescer de outra forma, aquela pessoa veio até você com uma oportunidade de crescimento, com uma oportunidade de você chegar a uma fase adulta para que você pudesse ter um outro norte. Ou veio como um aviso. Isso vai sempre vindo porque isso está dentro da dinâmica que é viver, né? Isso está dentro das dinâmicas de compensação de sistemas, né? Isso é muito interessante. E a postura sistêmica, não é, doutora? Até ouvindo a doutora falar, dá a impressão que a gente está ouvindo uma terapeuta, que é realmente uma terapeuta, além de magistrado. E quando eu olho para o outro, eu vou abraçar toda a história do outro, a luz e a sombra. Só que isso não significa que eu tenha que concordar com um relacionamento abusivo, não é? E isso também, a magistratura, né, o direito, afasta também as pessoas quando elas não têm uma segurança, não é? Para viver tranquilamente. Isso, então, não é uma questão de aceitar a violência, mas é aceitar as limitações, aceitar as histórias difíceis que, às vezes, tem no contexto daquela família. E se a gente for voltando às nossas gerações, o que nós tivemos na nossa quinta, sexta geração? Será que não tivemos abusadores, ladrões, estupradores? Enfim, não sabemos, não é? Mas, quando a gente casa com alguém ou se relaciona com alguém, temos que ter essa ciência de que o contexto todo, ele faz parte daquela pessoa, não é? Então, e esse é o trabalho também das constelações e do direito sistêmico, que é um trabalho de concordância com aquilo que é, da forma como é, não é? E como bem a doutora colocou, às vezes as pessoas ficam reclamando, né, como uma criança normalmente birrenta, daquilo que vivenciou de ruim, e não tira daquilo uma experiência e concorda, ok, foi o que era possível. Naquela época era como você tinha o esclarecimento e a consciência. Os seus pais também, muitas vezes, tinham aquela consciência daquele instante, era uma outra geração, um outro momento. E a gente vê muito nas dinâmicas familiares, de divórcio, de pessoas, que elas não concordam e ficam nesse atrito a vida toda, né? E quando elas têm um movimento de aceitação, de concordância, porque aquilo que passou eu não consigo modificar. O
que eu posso fazer é escrever uma nova história, não é mesmo, doutor? É se eu consigo enxergar o que aquilo, porque constelação não sara, tá bem, a gente tem pouco tempo, né? Mas assim, constelação não sara problema de ninguém. Não é band-aid que você vai colocar em cima, não é Tilenol para curar dor de cabeça, não é remédio milagroso. É uma ampliação de olhar, onde você tem a oportunidade de olhar algo e tomar uma decisão diferente à medida do que você vai entender o que está influenciando a sua vida, o que está influenciando no caso do trabalho, o conflito, para que você possa tomar um redirecionamento. E é uma forma de se viver. Então, quem estuda e trabalha com isso, tem uma outra forma de viver, porque muda a si próprio primeiro, para depois chegar no outro. Então você toca a vida, a alma do outro. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, e muito cuidado porque se o que eu faço de errado para o ser humano que está à minha frente, vem de volta para mim. Né? Vira uma coisa para mim. Então, tem que se tomar muito cuidado. Então, quando a gente fala em dissolução de conflitos, né, quando a gente fala, seria interessante que nas faculdades a gente pudesse ter essas dinâmicas, né, e pudesse ter essas matérias, para que as pessoas pudessem oportunizar um olhar mais amplo de respeito ao próximo, que tem tudo a ver com a área do direito, que trata dos relacionamentos interpessoais, né? E eu quero, assim, ó, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, porque, olha, foi uma hora, assim, mas passou muito rápido, né? Foi É, muito agradável. É mas um assim, assunto, desculpa, doutora, cortou um pouquinho o seu áudio aqui, eu não ouvi. um assunto fantástico, né? Que tem muita coisa para se falar sobre isso, realmente é incrível. Nós temos alguns minutinhos ainda, e até lendo, né, as notícias em pandemia, eu vi um dado assustador que cresceu 9.900% a procura no Google por termos, né, ou por assuntos que tenham a palavra divórcio. Há Uhum. uma pesquisa de 117% de que no Brasil houve um aumento das consultas por advogados para ter a separação. Na China, algumas localidades têm um mês de espera para entrar em contato com o escritório do governo para entrar com o processo de divórcio. Então, nessa época de pandemia, a gente tem visto muito isso, notícias de aumento da violência doméstica. Eu gostaria que a doutora trouxesse isso também ao nosso assunto aqui, para a gente já ir se encaminhando para o final. 2 minutinhos pelas minhas contas ali, né? E, Eu não fez. Na verdade é o seguinte, quando você está dentro do mesmo lugar, quando você vive e não tem tempo de olhar para quem está do seu lado, você está trabalhando, você não está em casa, você chega só à noite, sai muito cedo, você não enxerga quem está do seu lado. Com a questão do distanciamento social, muitas vezes você tem que conviver direto, olhando o dia inteiro para aquela pessoa que você chama de marido, que você chama de esposa, que está ali, né? E aí realmente você tem a oportunidade de olhar para quem está do seu lado. E aí você vai tomar realmente a consciência que eu estou fazendo da minha vida. Então, nesse período de pandemia, exatamente isso, né? Você vai vivenciar exatamente a sua vida como ela é. Não as fugas da sua vida, mas a sua vida como ela é. O seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira vai estar ali do seu lado, né? E aí, como é que é esbarrar o dia inteiro nessa pessoa? Então, aqueles pequenos conflitos que antes eram mitigados porque não tinha, porque você passava o dia inteiro, conseguia estar fora e fugindo dessa situação, né? Não tem mais a cervejinha com os amigos, não tem mais o futebol, não tem mais o shopping com as amigas, não tem mais o café, não tem mais. Então, você tem que ficar com aquela pessoa obrigatoriamente. Aí realmente, aonde tem problema, bum, e vai aumentar o número de divórcios se eu não conseguir olhar e resgatar. Na verdade, a gente fala o recalcular rotas do que eu vou fazer com o meu relacionamento. Se não tem aonde chegar, se não tem rua, se não tem direcionamento, não tem relacionamento, né? fantástico, doutora. Estou aqui, de queixo caído com a sua sabedoria. E agora a gente vai partindo para o final. Eu sei que dia 11 agora vai ter um evento. Eu gostaria que a senhora compartilhasse aqui. Eu acho que quem gostou da nossa live aqui, quer conhecer mais direito do sistema, é uma oportunidade ímpar. E a senhora fizesse esse convite e as suas considerações finais, por gentileza.
Estou grata pela oportunidade de estar aqui. No dia 11 nós vamos fazer um evento com a ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, pelo YouTube da ABA Cuiabá. Vamos falar um pouco da dinâmica do direito sistêmico para os advogados, né? Para os advogados, com o Sam Storch, né? Com o Matheus Santos, com a Janine, com o Marco Almeida, que é de Portugal, eu também vou estar. Então, é o René Schubert, tem a Isabela Oliveira. Então, são pessoas que tem grande conhecimento dessa constelação e aplicada também à área do direito. Então, é um colóquio, é um bate-papo para falar um pouco mais do que é o direito sistêmico e como se aplicar a advocacia. E é isso, tem aqui 15 segundos. Obrigado, pessoal, obrigado, Fábia e Bruna, Obrigada. que nos acompanharam aqui, e a doutora Tatiane, gratidão por a sua acessibilidade, pelo seu conhecimento.